O ilusionismo é uma arte performática que, quando realizada corretamente, pode nos surpreender e nos fazer esquecer de que é apenas um truque. Mas será que alguém se importa com isso? Afinal, é bom viver em um mundo onde a magia é real, mesmo que seja apenas uma performance. As pessoas fazem truques de magia há séculos, e os primeiros ilusionistas começaram a se apresentar no Antigo Egito, em Roma e na Grécia. O truque mais famoso desses tempos é aquele com copos e bolinhas. Fazê-los desaparecer e reaparecer, mudar as cores e assim por diante. Mas não pense que era tudo que os mágicos podiam fazer nos tempos antigos. Os primeiros truques de levitação também datam dessa época. Tudo era tão chocante para o público que eles acreditavam que os mágicos que faziam seus truques com copos e bolinhas tinham poderes sobrenaturais. Os antigos gregos admiravam especialmente os truques de magia. Eles estavam até fazendo estátuas em homenagem a seus famosos mágicos. Ainda assim, por volta do século IV, a atitude começou a mudar. As pessoas passaram a ver truques de magia como feitiçaria perigosa, e os primeiros ilusionistas começaram a ser penalizados. Ser mágico não era mais seguro, e a magia desapareceu por mais de 1 milênio. Ninguém estava se apresentando ou mesmo falando sobre isso publicamente, e essa arte se estagnou por séculos. Por volta do século XVI, a magia ressuscitou. As pessoas começaram a apresentar os primeiros truques simples, como cartas ou fazer objetos desaparecerem. Era um recomeço. O livro mais antigo sobre magia, que se conhece hoje, The Discovery of Witchcraft, foi publicado em 1584. Esse livro foi um dos passos para desmascarar o mito de que o ilusionismo é algo maligno e sobrenatural, explicando logicamente alguns truques de magia bem conhecidos. Com o tempo, as pessoas deixaram de pensar coisas enganosas sobre magia, e essa arte estava decolando novamente. Se eu disser, imagine um mágico, o que você vê? O mais provável é que seja uma pessoa usando uma capa e uma cartola da qual sai um coelho. Bom, essa aparência, a capa e a cartola, foi popularizada no século XIX por um mágico francês, Hermann o Grande. Mas o truque do coelho em sua forma tradicional foi realizado um pouco mais tarde por um mago escocês chamado John Henry Anderson. Você sabia que em Queensland, Austrália, as pessoas não têm permissão para ter um coelho de estimação? Sim, as únicas pessoas que podem manter um coelho legalmente são mágicos. E eles têm que passar por um longo processo e apresentar muitos documentos para provar sua profissão, atestando que eles têm um coelho para fins de trabalho. Então, recebem uma licença e podem manter oficialmente esse animalzinho. O que os coelhos fizeram de errado? Bom, eles não são muito bem-vindos lá, e isso visa proteger as plantações e os animais nativos. Por muito tempo, a magia foi uma arte de rua. Mas esse cara, Jean-Eugène Robert Rodin, mudou isso para sempre. Ele é o pai das ilusões do estilo moderno e conseguiu levar essa arte aos grandes palcos do teatro, atuando para vastas plateias. Ele também foi um grande ilusionista. Na verdade, o mágico mais famoso de todos os tempos, Harry Houdini, ficou tão fascinado com Jean-Eugène que escolheu seu nome artístico em homenagem a ele, apenas acrescentando um i no final. Harry Houdini começou como um artista de cartas, mas logo percebeu que esse caminho não fazia muito seu tipo. Como a maioria dos profissionais, os mágicos também precisam encontrar seu nicho, aquela área da qual gostam, na qual são melhores, mas que também seja algo novo que excita as pessoas. E Houdini encontrou isso sendo um artista da fuga. Ele se amarrava em cordas e correntes, mergulhava-se na água, enterrava-se no chão e de alguma forma escapava magicamente. Ele até escapava da barriga de um monstro marinho. Os historiadores ainda não têm certeza de quem era aquela besta. Alguém a descreveu como tartaruga-peixe ou o que quer que seja. Por isso, não posso dar mais detalhes. De qualquer forma, a carcaça desse monstro foi usada para o truque. Houdini foi algemado e escalou a criatura, que foi amarrada e acorrentada. Em apenas 15 minutos, Houdini reapareceu no palco e o monstro marinho ainda estava acorrentado. Houdini apenas pediu um pouco de ar, dizendo que estava quase sufocado. Ilusionismo não tem nada a ver com poderes sobrenaturais. E os ilusionistas são normalmente muito céticos quando ouvem que alguém afirma ter poderes psíquicos, pois eles sabem bem que mesmo o truque mais fascinante é apenas um truque e tem uma explicação lógica. Harry Houdini era um profissional cético e desprovido de espiritualidade.
Ele até ofereceu uma recompensa para qualquer um que pudesse demonstrar habilidades sobrenaturais, para as quais ele não encontrasse uma explicação lógica. Ninguém recebeu essa recompensa. Hoje, o desafio ainda está aberto e o prêmio subiu para $1 milhão. Aposto que você não sabia, mas os mágicos estavam ativamente envolvidos no nascimento da indústria cinematográfica, como artistas e produtores. Harry Houdini atuou em vários filmes mudos. Lembra-se daquele cara, Herman o Grande, o de capa e cartola? Ele fazia alguns de seus truques com sua assistente e esposa, Adelaide Herman. Depois que ele faleceu, Adelaide continuou a se apresentar sozinha e foi uma das estrelas mais brilhantes do final do século XIX, levando o título de Rainha da Magia. Ela foi uma das poucas mágicas que realizou o truque da captura de balas, considerado o truque mais difícil de realizar até os dias de hoje. Seu truque favorito foi a noiva fantasma. É assim: o ilusionista faz o corpo de uma noiva vestida de branco se levantar em um palco brilhantemente iluminado. Um aro passa pelo corpo, mostrando que não há fios que façam o corpo levitar. Então, o ilusionista afasta o tecido branco e a noiva desaparece. Como se faz isso? Somente os ilusionistas sabem. Os mágicos nunca revelam seus segredos a nenhum mágico. Então, tudo que nos resta é sermos surpreendidos. E eu, pessoalmente, não me importo com isso. Outro truque famoso: cortar uma pessoa pela metade e juntá-la novamente. Esse truque foi realizado pela primeira vez em 1921 por um mágico inglês, P.T. Selbit, e alcançou um grande sucesso, chocando todos que o viam. Muitos ilusionistas repetiram e melhoraram o truque depois, mas eu estou aqui para contar uma história. Em 1956, um cara estava apresentando esse número na TV ao vivo. Assim que ele dividiu sua esposa ao meio, a transmissão parou. Os telespectadores ficaram mortificados, pensando que algo havia dado errado e que o apresentador tinha tirado o programa do ar. No fim, tudo estava bem. O programa foi cortado porque eles ficaram sem tempo e o cálculo do tempo do truque não se encaixou com o tempo disponível na TV. No século passado, as ilusões se intensificaram. Hoje, ilusionistas profissionais lançam espetáculos ainda mais espetaculares, fazendo carros levitarem ou aviões desaparecerem. Um dos mais famosos mágicos modernos é David Copperfield. Sim, seu nome artístico é inspirado em um romance de Charles Dickens. Charles Dickens era, na verdade, um ilusionista de antigamente, tipo isso. David Copperfield também começou com truques de cartas, mas sua especialidade profissional são as grandes ilusões. Uma de suas performances mais famosas é a Fuga de Alcatraz, uma prisão da qual apenas um prisioneiro na história conseguiu escapar. Copperfield fez o mesmo, e nenhum outro ilusionista ainda repetiu o sucesso. Em seguida, ele fez um avião inteiro desaparecer, e fez isso diante de um público ao vivo, e repetiu o feito várias vezes. Nos anos de 1980, ele fez a Estátua da Liberdade desaparecer diante de uma plateia ao vivo na Liberty Island. Ele levantou uma tela em frente à estátua e, quando a deixou cair, a estátua tinha acabado de desaparecer. Os holofotes estavam ligados, mostrando que não havia espelhos e que a estátua tinha realmente desaparecido. Então, ele levantou a tela novamente e, quando a deixou cair, a estátua estava de volta. Eu sei, você quer saber como ele fez isso. Ok, vou revelar essa, mas só dessa vez. Como frequentemente acontece no ilusionismo, nada desapareceu. Na verdade, a estátua estava escondida à vista de todos, atrás de uma das torres que seguravam a tela. As luzes são realmente importantes para o truque. Elas cegam o público e ninguém nota a estátua escondida atrás da torre. Mas como ele moveu a estátua? Ele não moveu, ele moveu a plateia. As pessoas estavam de pé em um palco que pode ser girado. Por causa das luzes e da música alta, elas nem notaram que saíram do lugar e depois voltaram. Será que eu estraguei a magia para você? Desculpa aí, mas isso acaba te ensinando uma lição. Nunca assista a truques sendo revelados. A menos que você queira se tornar um mágico, é claro. Os mágicos até fazem um juramento antes que outro mágico lhes ensine um truque. O juramento é nunca revelar o segredo do truque a não mágicos, para que a mágica não seja arruinada. Além disso, os truques de magia não são cobertos pelas leis de propriedade intelectual. Se um mágico inventa um truque original, ele pode ser roubado por um mágico diferente, e não haverá consequências.
Portanto, tenha cuidado se quiser se tornar o próximo Houdini ou David Copperfield.